E esses dias atrás eu fiz algumas marmitinhas pra congelar. E aí, como eu sei que vocês gostam, resolvi compartilhar com vocês esse vídeo. Pra começar as marmitinhas, eu gosto de já deixar tudo assim preparadinho. E aqui esse caldo é mandioca cozida, que eu bati no liquidificador. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E esses dias atrás eu fiz algumas marmitinhas pra congelar. Não sei se dá pra vocês verem. Não dá. Fiz algumas marmitinhas pra congelar. E aí eu fui fazendo e acabei gravando algumas partes. E eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês amam vídeo de marmitinha. E aí eu fiz um pouquinho mais saudável, não totalmente saudável, mas eu fiz um pouquinho mais saudável. Na verdade, bem saudável. E aí, como eu sei que vocês gostam, resolvi compartilhar com vocês esse vídeo. E assim, não tem muitas receitas, mas tem receita de panqueca de aveia. Mostrei pra vocês como eu faço um caldo de mandioca, assim, que eu amo, amo, amo. Então tem algumas receitinhas bem gostosas. E aquilo que eu sempre falo, né? O bom da marmitinha é a praticidade, de você tira do congelador na noite anterior. Aí no dia seguinte, na hora do almoço, é só pôr no micro-ondas que fica prontinho. Uma dica que eu sempre dou pra vocês é fazer um pouquinho mais temperado, pesar a mão um pouquinho no tempero. Porque daí na hora que você descongelar e colocar no micro-ondas, a marmitinha vai ficar bem saudável, vai saborosa, vai continuar saborosa, tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem aí com as receitinhas. Pra começar as marmitinhas, eu gosto de já deixar tudo assim preparadinho, tudo picadinho. Então já tem o frango que eu vou usar, já tem a cebola, brócolis. Eu tinha tirado essa couve congelada pra usar também, mas depois acabei não usando. E aí eu deixei o frango, espinafre, a cebola, já tudo certinho, bonitinho. Tinha carne moída também, esqueci de mostrar pra vocês. Eu comecei preparando o arroz integral, que é o que mais demora. Então eu coloquei bastante cenoura pra esse arroz ficar com muita cenoura. E isso até é um truquezinho assim, colocar bastante coisa no arroz integral, legumes, né? Pra ele ficar mais saudável e bem saboroso. Então aí nessa panela eu tô refogando cebola com alho, com cebola. Aí eu coloco o arroz integral. Eu coloquei o sal também, eu acho que eu não filmei na hora que eu coloquei o sal, mas coloquei. E aí eu gosto sempre de dar uma fritadinha assim no arroz também e depois coloca a água e deixa cozinhando. É o preparo normal do arroz integral mesmo. A diferença é que eu gosto de fazer ele com legumes, às vezes com brócolis, mas normalmente com bastante cenourinha ralada. Eu vou fazer também um caldo de mandioca e para isso eu tô refogando, ó, cenoura picada, cebola e essa linguiça que eu acabei tirando ela da tripa. E aí, o que eu fiz? Eu não coloquei óleo, tô fritando tudo no óleo da linguiça mesmo, tá? E aqui, esse caldo é mandioca cozida, que eu bati no liquidificador com um pouco de água, um pouco de leite. E aí, depois eu até acrescentei mais água pra ficar mais líquido, um caldo mesmo. E aí, é só colocar os temperinhos que você quiser. Eu coloquei sal, pimenta do reino, coloquei um pouquinho de alho frito, cebolinha. E eu deixei cozinhando até dar uma leve engrossadinha, mas o ideal é deixar na consistência de sopinha mesmo, de caldinho. E aí eu fui fazer massa de panqueca. Tô fazendo uma massa de aveia, então usei uma xícara de farinha de aveia, uma xícara de leite, um ovo e uma pitadinha de sal. E aí é só bater, se você precisar de mais massa, é só dobrar a receita. E depois que você bate a massa, é só você colocar na frigideira. Usa um medidor para ficar, né, todas da mesma espessura, todas as massinhas. E aí não tem segredo, faz a massinha, vai reservando, depois recheia. Eu acabei não filmando a parte da massinha, mas é só fazer, colocar as medidinhas na frigideira. Eu fiz a carne moída também, para rechear a panqueca. E aqui eu tô fazendo o franguinho, que eu temperei com sal, pimenta, alho. E depois eu coloquei um pouquinho de açafrão e deixei ele dar essa refogadinha, tipo uma fritadinha. E aí ele ficou assim. Depois eu fiz na mesma panela, né, que tava com um pouco de alho, assim. Eu coloquei o espinafre pra dar aquela refogada. Eu temperei com sal, pimenta, alho. E depois eu acrescentei ainda um pouquinho de brócolis que eu tinha em casa, pra ficar um refogadinho bem gostoso. E aí é só deixar refogar um pouquinho. Bom, ficaram assim as marmitinhas. Então tem as marmitinhas de panqueca,
Não tem feijão, porque eu gosto de fazer o feijão no dia. Então, no dia que a gente for comer, eu faço feijão. E aí, como eu não tô comendo muito arroz, eu como a panqueca com salada, tá? Algumas panquecas estão sem a carninha, sem o molhinho por cima, porque acabou. Não tem problema, acabou. E aí eu tenho só arrozinho integral, o dia que eu quiser fazer alguma outra mistura pra comer com esse arrozinho, uma saladinha. Aí tem as marmitinhas de caldo, várias marmitinhas de caldo, marmitinhas que tem bastante arroz, são marmitinhas pro Daniel. E aí vocês viram que eu deixo sempre um cantinho que é pra pôr feijão. Então, um franguinho. Ah, esqueci de mostrar esse outro franguinho. Era um franguinho igual esse que eu tinha mostrado pra vocês, mas a diferença é que eu coloquei cebola e shoyu. Nossa, nem percebi que eu esqueci de gravar esse outro franguinho aí. Mas é igual, só coloquei um pouquinho de milho, cebola e shoyu. E aí esse outro franguinho mais amarelo é açafrão, que deixa ele amarelinho. E ficaram assim as marmitinhas, gente. Bem facinho. Eu acho que eu demorei, sei lá, 1h30, 1h40 pra fazer. Foi bem rapidinho e vai facilitar a vida. E é isso, gente. Essas foram as marmitinhas que eu fiz dessa vez. Não teve nem nada de muito diferente, muito mirabolante. Mas como são receitinhas mais saudáveis assim, eu quis compartilhar com vocês. Eu sei que muita gente tá fazendo o desafio de 30 dias junto comigo. Então, fazer a marmitinha, eu acho que pode ajudar, assim, vai dar uma facilitada. Eu fiz a de caldo, né, de mandioca, porque à noite eu tenho muita preguiça de cozinhar à noite. E eu gosto muito de sopinha, caldinho, então assim, ficou maravilhosa de caldo de mandioca, de caldinho de mandioca. Então, fica a dica aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E eu vejo vocês segunda, quarta e sexta, sempre às 18 horas, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau! Did you ever stop and think